meus queridos, meus amados, abençoe o teu povo, Senhor. Boa noite, meus amados, que a preciosa graça de Cristo Jesus esteja em cada coração, amém? Nós louvamos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelo sustento que o Senhor tem dado à sua igreja. Desde semana começou assim, né? Deus nos movendo em várias direções, desde a segunda-feira, e ontem nós tivemos aqui, logo cedo, um bom número de pessoas aqui orando. Fiquei sabendo que pessoas em casa, pastor, não pude estar lá, mas em casa eu estive unido com os irmãos em oração. E hoje, na quarta-feira, mais oração. Então nós queremos ser uma igreja que ora, que busca a presença do Senhor. Porque nós entendemos que nada nós podemos fazer se o Senhor assim não nos der a condição, a capacidade, o poder. Nós sabemos que nós vivemos em dias maus, nós vivemos no meio de uma sociedade, no meio de uma cultura, no meio de pessoas que necessitam muito serem transformadas pelo Senhor, pessoas que precisam de cura da alma, do espírito, da mente, do corpo, pessoas que precisam ser transformadas, pessoas que moram em nossa volta, que precisam ter um encontro com Cristo. E nós, como igreja, nós não temos nada para dar a essas pessoas, mas quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, Deus nos reveste de graça, Deus nos reveste de autoridade, Deus nos reveste de poder. Deus vai na nossa frente, abrindo os olhos, abrindo o entendimento, quebrando os grilhões, quebrando as algemas, e o nome do Senhor é glorificado. Nós precisamos de orar mais, nós precisamos buscar mais, nós precisamos investir mais tempos como esse de oração comunitária e oração pessoal. Nós precisamos ter mais sede e fome da presença do Senhor. Meus amados, falando em fome e sede da presença do Senhor, ao longo da semana, toda vez que eu venho aqui ao longo da semana, pelo menos por enquanto, nós estamos pregando em algum salmo. E hoje a sequência é o Salmo 14. Peço aos irmãos a oração amanhã, na permissão de nosso Senhor, nós vamos dar início. O anfitrião ainda não sabe, né? Não sabe que vai ser assim, mas se Deus permitir, né, Quinho? Amanhã nós queremos dar início a um pequeno grupo multiplicador, na casa do irmão da Isnaia, cunhado de Quinho. É uma pessoa que conhece o Evangelho, mas está afastada, não quer congregar, e a gente está se movendo na direção dele, e nós vamos estar lá na casa dele, se Deus quiser, amanhã, né, com algumas pessoas, para a gente orar, para a gente pregar, e confiar que o Espírito Santo de Deus possa trazer esse homem para mais perto de Cristo. Amém? Então, orem. Salmo 14. Amém? Estou lendo na NVI, vamos lá, versículo 1, para o mestre de música, um salmo davídico, um salmo de Davi. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Verso 2, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel!
Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Podem se assentar. Meus amados, recentemente a nossa cidade ganhou notoriedade nacional ao ser indicada como a cidade mais violenta do Brasil, com média de quase 90 mortes por cada 100 mil habitantes. E nessa pesquisa, o que me chamou a atenção, que logo após a cidade que ia encabeçar essa lista, veio mais 3 cidades baianas: Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camaçari. E para completar essa lista das 10 cidades mais violentas do Brasil, nós temos mais 2 cidades baianas, ou seja, das 10 primeiras cidades mais violentas do território nacional, 6 são cidades baianas. As outras 2 são Feira de Santana e Juazeiro. E quando nós olhamos estatísticas como essa, e a gente não vai entrar no mérito delas, analisando elas, mas observando apenas os números, a gente pode perceber que essa estatística é um sintoma. A violência serve como um sintoma para indicar como está de fato a nossa sociedade, como está de fato as cidades, o nosso estado, como de fato está o coração de cada homem, de cada mulher, de cada família. Quando nós olhamos, por exemplo, esses indícios ou esses dados estatísticos da violência, nós podemos perceber, por exemplo, que a violência é uma quebra do 6º e do 8º mandamento da lei de Deus. Quando o Senhor, por exemplo, fala, não matarás ou não furtarás, via de regra a violência está em torno da quebra desses mandamentos. Se nós fôssemos resumir, como Jesus o fez, os 10 mandamentos, nós poderíamos concluir que a violência é uma quebra do 2º maior mandamento que Jesus elencou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vivemos numa sociedade onde as pessoas estão quebrando o mandamento de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estão usando o próximo, estão oprimindo o próximo, estão corrompendo o próximo. A violência campeia, e esses dados estatísticos é um sintoma de uma doença que está no coração da nossa sociedade. E se nós pensarmos, melhor dizendo, que se a gente quebrar um só mandamento, a gente quebra todos, então quebrar o 2º mandamento é quebrar também o 1º mandamento, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força. Nós vivemos numa sociedade, então, onde as pessoas veementemente, gradativamente estão jogando no balde do lixo os mandamentos do Senhor. Estão colocando em escanteio os princípios de Deus, e mais, se estão colocando em escanteio os princípios de Deus, estão colocando também em escanteio o próprio Deus. Estão escanteando o Deus Todo-Poderoso nas universidades. Estão colocando em escanteios o Deus Todo-Poderoso no mercado de trabalho, nas indústrias, no comércio. Estão colocando a presença do Deus Todo-Poderoso em escanteio nas famílias, nos casamentos, nos lares. Nós vivemos numa sociedade onde a pessoa de Deus e os princípios de Deus não estão no topo da prioridade da grande maioria das pessoas. As pessoas nem sequer supõe a existência de Deus, às vezes até supõe, mas vive no dia a dia como se Ele não existisse, e como se Ele não tivesse nada para dizer para as nossas dificuldades, para as nossas demandas do dia a dia.
Quando eu olho para o Salmo 14, eu vejo um homem, o salmista Davi, vivendo numa cultura igual à nossa cultura. Os tempos são outros, o continente é outro, os valores, os princípios, as tradições são outras, mas a doença é a mesma. Perceba comigo, amados e queridos irmãos, como nota de introdução, que quando o salmista olha para a nação de Israel, perceba, ele não está olhando para o Brasil, para a Bahia, está olhando para uma nação, a sociedade de uma nação criada a partir de uma promessa que Deus fez a Abraão, uma nação que surgiu mediante um milagre de Deus, porque Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos, teve um filho chamado Isaque, e de Isaque Deus fez a nação de Israel, uma nação que tem como princípio, como fonte, a ação milagrosa e poderosa do Deus Todo-Poderoso. No entanto, 1000 anos depois de Abraão, nos dias de Davi, Davi olha para a sua sociedade e vê que o povo havia abandonado o Senhor. Ele diz, por exemplo, que a sua cultura, ou a sua geração, ou a sua sociedade, havia rejeitado a centralidade de Deus e dos absolutos de Deus. Logo de cara, no verso 1 diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Não que simplesmente aquelas pessoas não tivessem na mente ou no coração que Deus de fato existe, mas elas viviam, elas se comportavam, elas negociavam, elas cuidavam de filhos, elas lidavam com o marido, com a esposa, com negócios, como se esse Deus não existisse. E Davi chama essas pessoas de tolos. Essas pessoas não são sábias, essas pessoas são tolos, mesmo sendo parte do povo de Deus, mesmo sendo parte do povo de Israel, são tolos, porque no dia a dia, na dinâmica da vida, colocaram Deus à margem, descentralizaram a pessoa de Deus e os valores de Deus das suas decisões, das suas escolhas, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, do seu dia a dia. E Davi chama essas pessoas, são tolas. Salmo 14, verso 1. Davi chama essas pessoas por 2 vezes, verso 4 e o verso 6, de malfeitores, pessoas que fazem o mal, pessoas que mesmo sabendo o caminho do bem, decidem pelo caminho do mal. Davi diz ainda, no verso de número 1, que os pensamentos dessas pessoas é que Deus não existe. Deus não está nem aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se Ele existe, Ele está longe, Ele não interfere, Ele não sabe, Ele não pode fazer nada contra mim. Ele não me observa, Ele não pode me julgar. Colocaram Deus, a pessoa de Deus, no balde do lixo. Eu estou falando da nação de Israel. E mais, o salmista diz que essas pessoas, além de desconsiderarem Deus, as obras de Deus, os valores de Deus, e serem tolos por isso, o salmista diz que essas pessoas, elas se corromperam. Verso de número 1 e verso de número 3. Cometeram atos detestáveis, verso de número 1. Não há ninguém que faça o bem, ele fala isso 2 vezes, verso 1 e o verso 3. Não há entendimento, verso de número 2. Não há ninguém que busque a Deus, verso 2 e verso 4. Todos se desviaram, verso de número 3. Devoram o meu povo como quem come pão, ou seja, são pessoas que oprimem o próximo, verso de número 4. Essa é a sociedade em que vive o salmista. Essa é a cultura do salmista. A grande pergunta é: como é que nós,
Assim como o salmista, diante de uma cultura marcada pela violência, marcada pela secularização, onde as pessoas rejeitam a Deus, rejeitam a palavra de Deus, como nós, como um homem, como uma mulher, como um jovem, pode viver essa cultura servindo a Deus, amando a Deus, buscando a Deus, tendo prazer na pessoa de Deus, nos valores de Deus, como nós podemos viver nessa geração e não se deixar corromper por ela? O salmista diz que se nós queremos viver nessa geração, nós precisamos ser pessoas de fé. Nós precisamos ser o povo da fé. Independentemente como está o diagnóstico da nossa geração, ou o diagnóstico da geração do salmista Davi, nós, assim como ele, precisamos remar contra a maré e sermos pessoas de fé. E ser pessoas de fé vai demandar de nós duas coisas. Primeiro, uma santa piedade. Nós precisamos mostrar para o mundo que existe uma maneira diferente, melhor de se viver. Nós precisamos desenvolver uma santa piedade. Em segundo lugar, nós precisamos desenvolver uma esperança por redenção, aguardando de Deus a salvação, aguardando do Senhor que Ele intervenha na história e traga o seu reino e traga a salvação. Se nós fôssemos, em síntese, resumir a mensagem, a reflexão dessa noite, em uma frase, a frase seria essa: como povo de Deus, em meio a uma sociedade depravada, como foi Israel na época de Davi, como é Jequié nos nossos dias, como está a Bahia, como está o Brasil nos nossos dias, em meio a uma sociedade depravada, precisamos de uma fé que nos leve a uma santa piedade e uma esperança por redenção. Eu vou repetir: como povo de Deus, em meio a uma sociedade depravada, precisamos de uma fé que nos leve a uma santa piedade e uma esperança por redenção. Em primeiro lugar, eu queria destacar com vocês, com a sua Bíblia aberta, com atenção no texto sagrado, que nós, como discípulos de Cristo, nessa geração, nós precisamos, como povo de Deus, como povo da fé, devemos desenvolver uma santa piedade. Leia comigo os versos 5 e 6, por gentileza. O salmista diz, exclamando: olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio de quem? No meio de quem? Dos justos. Deus está presente no meio dos justos. Se no início do Salmo, se no início do capítulo 14, do Salmo 14, os tolos duvidam da existência de Deus, duvidam da realidade de Deus, de que Ele esteja presente em uma família, em um bairro, em uma cidade, em um estado, em um país, no mundo inteiro. No verso de número 5, o salmista diz com todas as letras: pois Deus está presente no meio dos justos. Verso 6, vocês malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas do refúgio deles, os pobres, os justos, do verso 5, olha o paralelo. Os justos, do verso 5, são os pobres que são oprimidos, no verso 6. E esses justos, do verso 5, e esses pobres que são explorados, que são pisoteados, que são escanteados, que são zombados nessa geração, que escarnece, que zomba de Deus e da fé do Senhor. Esses pobres, esses justos, buscam no Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor.
Meus irmãos, o salmista não vive num mundo diferente do nosso, não. Como nós falamos no início, ele olha para a sua cultura, assim como Isaías olhou para dele e diz: eu sou um pecador e eu vivo no meio de um povo também que está até aqui de pecados. O salmista olha com um olhar delicado, um olhar perspicaz, e ele percebe quão disfuncional está a sociedade de Israel nos seus dias. Ele olha e não vê profissionais, pais, mães, filhos buscando a Deus. Ele olha para a sua sociedade e ele vê as instituições, as repartições corrompidas, explorando os pobres, pisoteando os mais fracos, os mais vulneráveis da sociedade. Ele olha para a sua sociedade e vê pessoas que são hostis à fé, que colocam em escanteio o Deus da aliança, o Deus que os criou para o amarem, para viverem debaixo da sua orientação e da sua palavra. O salmista vive nessa sociedade. No entanto, o salmista não se deixa influenciar por essa cultura. Mesmo vivendo nessa sociedade, o salmista não se deixa influenciar. O verso 5 e o verso 6 mostra para nós que ele é um homem que tomou uma decisão: eu vou remar contra a cultura. Eu vou ser um ponto de contradição nessa cultura. O verso 5 e o verso 6 diz, por exemplo, que o salmista, como um homem que decidiu viver na contracultura, se opondo a essa cultura que rejeitou Deus e a sua palavra, ele diz que o seu refúgio, o seu ponto de segurança é o Senhor, que a sociedade está rejeitando. Ele diz que vai buscar o Senhor, o seu refúgio, o refúgio deles, o refúgio dos justos é o Senhor. E nós já dissemos aqui várias vezes, quando o salmista, e ele fala isso várias vezes nos Salmos, quando ele diz que o refúgio do justo, o refúgio dele que está escrevendo é o Senhor, ele está dizendo que a confiança dele é o Senhor. Diante da dinâmica da vida, diante dos problemas da vida, diante das decisões da vida, diante dos percalços da vida, diante dos dessabores da vida, aonde é que o salmista busca refúgio? Aonde é que o salmista busca segurança? Ele busca a segurança do Senhor. A sua confiança está no Senhor. A sua confiança não está nele. Ele não escanteia Deus, ele não tira Deus do centro da sua vida. É um homem que tomou a decisão: eu quero confiar no Senhor, eu quero depender do Senhor, eu quero esperar pelo Senhor, eu quero que Deus seja o centro, eu quero que Deus seja a realidade mais importante da minha vida. Enquanto ele vive numa sociedade onde as pessoas gritam: Deus não existe, Deus não está nem aí para nós, podemos fazer o que quisermos, podemos ser quem nós quisermos, Deus não existe. O salmista toma a decisão: o meu refúgio vai ser o Senhor, a minha fé vai estar no Senhor. Deus não é um artigo de luxo que eu coloco no cantinho da minha casa. Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Deus, Deus é o meu Rei. Ele está no centro da minha vida, no centro das minhas emoções, no centro da minha mente, no centro dos meus estudos, no centro do meu trabalho, no centro do meu casamento, no centro da minha família, no centro dos meus filhos, no centro de todos os detalhes da minha vida. O meu refúgio está no Senhor. E por que o refúgio dele está no Senhor, amados? Porque ele tem essa fé e essa confiança no Senhor. Essa fé que ele tem no Senhor não é uma fé morta. Não é uma fé de palavras.
Não é uma fé que é uma maquiagem espiritual. Não é uma fé invernizada. É uma fé que brota do fundo da alma dele e que gera uma vida que é uma santa piedade. Por quê, pastor? Veja comigo o verso de número 5. Porque o verso de número 5 diz assim: olhem, estão tomados de pavor. Quem está tomado de pavor? Aqueles que negam a existência de Deus. Aqueles que decidiram rejeitar a Deus. Por que eles são tomados de pavor? Por que eles são tomados de medo? Por que eles são tomados de fobias? Por um detalhe. Porque o texto diz: pois Deus está presente no meio dos justos. Percebeu o detalhe? Pessoas que estão rejeitando a Deus, elas são tomadas de medo, de pavor, de assombro, porque elas conseguem perceber, porque elas conseguem sentir, identificar, enxergar a presença de Deus no meio de quem? No meio dos justos. E quem são os justos à luz dos Salmos? Se você não entender quem são os justos à luz do contexto dos Salmos, você pode pensar o seguinte: justos é aqueles que não pecam, que não erram. Não, o salmista não está dizendo isso, que justo não é aquele que tem uma vida sem pecado, que justo não é aquele que tem a vida sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de falha. Não é isso. Se nós formos para o primeiro salmo, nós entenderemos o seguinte: primeiro salmo, logo o salmo do início, vai falar o que é o justo à luz do saltério. Porque o texto diz assim, o salmo primeiro: como é feliz aquele. Aí ele não diz ainda quem é esse aquele. E vai dizer depois. Mas começa assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Perceba, ímpios, pecadores, zombadores, são adjetivos para descrever a mesma sociedade do Salmo 14. O salmista, no Salmo 1, ele vive no meio de ímpios, de pecadores, de zombadores. O mesmo contexto do Salmo 14. Mas o texto diz que ele toma decisão na sua caminhada. O Salmo 1 diz que ele toma decisão. Ele não vai ouvir o conselho dos ímpios. Ele não vai imitar a conduta dos pecadores. E ele não vai se assentar na roda dos zombadores. Ele não vai fazer parte dessa cultura que rejeita Deus e os seus valores. Qual é a decisão que o justo, que é aquele que é feliz, vai tomar? O texto diz assim para nós, verso de número 2: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quem é aquele que é feliz? Aquele que toma a decisão: eu quero, em meio a uma sociedade que rejeita a Deus, em meio a uma sociedade de ímpios, de pecadores, de zombadores, de gente que escanteou a Deus, eu quero viver à luz da lei do Senhor. Eu quero ter uma vida marcada, orientada pela lei do Senhor. Eu quero construir uma vida pautada na lei do Senhor. Eu quero meditar nessa lei, eu quero aprender dessa lei, eu quero viver essa lei, eu quero ser transformado por essa lei. E aí o verso 5, o verso 6, diz para nós quem é aquele, lá do início. Diz assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho de quem? Dos justos.
Quem é o justo do Salmo 1? É aquele que se deixa moldar pela palavra de Deus, é aquele que tem uma santa piedade, é aquele que rema contra a maré, é aquele que decide viver nessa sociedade pagã, idólatra, que rejeita a pessoa de Deus, que rejeita a palavra de Deus. É uma pessoa que toma a decisão de viver à luz da palavra de Deus. Eu quero ser sal, eu quero ser luz. Todo mundo faz assim: eu quero ser sal e luz. Mas todo mundo pensa assim: eu quero ser sal e luz. Mas todo mundo age dessa forma: eu quero ser sal e luz. Eu quero ser um ponto de contradição. Eu quero ser a luz do Senhor, para que as pessoas desse mundo que está em trevas vejam a luz do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, e glorifique ao nome do nosso Pai que está no céu. Como é que as pessoas que estão lá fora, que rejeitam a Deus, como é que o nosso colega de trabalho, que via e mexe, entra em esquemas de corrupção, como é que os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, que exaltam a imoralidade, a infidelidade, que rejeitam os princípios da palavra de Deus, como é que essas pessoas vão perceber que Deus está no nosso meio? Salmo 14, verso 5. Se a gente pensa como eles, se a gente lida com o casamento da mesma forma que eles lidam, se a gente lida com dinheiro da mesma forma como o mundo lida, se a gente lida com o nosso corpo de forma sensualizada, da mesma forma que o mundo lida, se a gente enxerga o nosso corpo como uma vitrine, da mesma forma como o mundo enxerga, se a gente cria filhos, e a gente lida com pais, da mesma forma que o mundo lida com filhos e pais, como é que as pessoas vão perceber, queridos, e tomarem pavor, temor, se a nossa vida, o nosso estilo de vida, em nada é diferente deles? Se a gente usa redes sociais da mesma forma como uma pessoa incrédula usa, se a gente usa o tempo que Deus nos dá, as 24 horas que Deus dá, tanto para o incrédulo quanto para o justo, a gente usa da mesma forma, como é que as pessoas vão perceber que Deus está no nosso meio? Se o Deus delas não tem nenhuma diferença do nosso Deus. O salmista, ele toma uma decisão. Ele vive numa sociedade pagã. Ele vive numa sociedade corrupta. Mas ele toma a decisão. Eu quero ser um justo. Eu quero ser alguém que medita na lei do Senhor, se deixa moldar nessa lei, para que as pessoas possam perceber, e essas pessoas que dizem que Deus não existe, elas percebam que Deus está no meio da sua igreja, no meio do seu povo, na minha casa, na minha vida, e mais. E aí eu já pulo para o segundo ponto. Como um povo da fé, devemos desenvolver uma esperança por redenção. Porque pense comigo, no verso de número 7, diz assim: se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, e Israel se regozijará. Queridos, o verso de número 7 é o anseio. Perceba os pontos de exclamação, ele está gritando. O salmista está cantando, ou ele está orando, mas ele está cantando, orando, gritando
Traga, Senhor, salvação. Olha para essa geração, olha para essa sociedade e traga salvação para o teu povo, traga redenção para Jacó, traga salvação para Israel, traga alegria, Senhor, da tua salvação. Meus irmãos, nós que somos povo de Deus, que tomamos a decisão de vivermos uma vida santa na contramão dessa cultura, nós temos uma esperança. Nós nutrimos a esperança de que o mesmo Jesus que veio na sua primeira vinda, para assumir as nossas culpas, os nossos pecados, os nossos erros, nos transformar de dentro para fora, esse mesmo Jesus vai voltar para trazer a sua paz, para trazer o seu reino, para trazer salvação para o seu povo, uma salvação completa. Mas enquanto Jesus não traz a sua salvação, enquanto Jesus não traz o reino de forma completa, qual é a oração de Jesus por nós? João capítulo 17, verso 15, Jesus ora o seguinte para o Pai: não rogo que os tire do mundo. Eu não rogo que os tire do mundo. O mundo é mau. O mundo é violento. Jequié pode estar na primeira lista dos mais violentos. Pode ser uma cidade perigosa. Pode ser uma cidade em que a gente não tem confiança em deixar os nossos filhos mais brincar na rua. Pode ser uma cidade que a gente tem que criar nossa família em condomínios fechados, com cercas elétricas, com câmeras de monitoramento. Pode ser uma cidade que a gente não tem mais a segurança de confiar na palavra do outro, não dá mais para vender fiado, não dá mais para vender na nota porque as pessoas são corruptas, compram e não pagam. Nós podemos viver neste mundo e nós vivemos neste mundo, mas Jesus diz: Pai, eu não rogo que os tire deste mundo, mas que os proteja do maligno. Perceba, queridos, que por mais que esse mundo vai de mal a pior, por mais que este mundo as pessoas rejeitam a Deus, esse continua sendo o mundo que Deus criou. É nesse mundo que Deus está realizando a sua salvação. É nesse mundo que o Espírito Santo está atuando, está soprando, está se movendo em cada bairro, em cada praça, em cada conjunto habitacional, em cada condomínio. O Espírito Santo não está agindo apenas aqui nessas quatro paredes, ele não está restrito aqui. Deus está se movendo em cada avenida, em cada rua dessa cidade. E sabe quem é que ele envia? Com a mensagem de salvação, com a mensagem de redenção, clamando como o salmista clamou: ah, se de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Jequié exultará, Jequié se regozijará. Sabe quem é que Deus está enviando para proclamar que o Senhor existe, que Ele reina, que Ele é Salvador, que Ele está atuando, que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? É você, é a igreja, é o povo de Deus. De sorte que se eu e você se calarmos, de sorte que se eu e você escaparmos deste mundo, não posso viver neste mundo, não posso estar inserido nesse mundo, não posso frequentar uma faculdade, não posso me inserir no mercado de trabalho, não posso estar nessa repartição. Se eu e você nos ocultarmos, vivendo uma vida de escapismo, uma espiritualidade do monte, não, eu vou para o monte, vou viver no monte, longe das pessoas. Jesus diz: Pai, eu não rogo que os tire do mundo, é no mundo que eles têm que viver, é no mundo que eles têm que criar filhos, é no mundo que eles têm que casar,
É no mundo que eles têm que trabalhar. É no mundo que eles têm que estudar. Mas eu te peço, proteja o teu povo. Dê ousadia ao teu povo, dê autoridade ao teu povo, livra eles do maligno, protege o teu povo, guarda o teu povo, usa o teu povo, enche o teu povo para transformar, para salvar a sociedade em que o teu povo está, Senhor. E eu quero terminar, queridos, porque o salmista diz que de Sião virá o nosso Salvador. Porque enquanto a gente vive uma santa piedade, enquanto a gente vive a dinâmica da vida, sendo sal e luz, aguardando essa redenção, essa esperança, o texto diz, o verso de número 7, se de Sião viesse a salvação. Anos depois, séculos depois, um profeta messiânico chamado Zacarias, no capítulo 9, verso 9, ele vai dizer o seguinte: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os profetas inteiros apontam e identificam que de Sião virá o Salvador, que de Sião virá o Redentor. E essa profecia de Zacarias se cumpriu no primeiro dia da última semana de Jesus, no domingo, e que ele entra em Jerusalém sentado no jumentinho, e todos clamam e todos exaltam, dizendo que ele é o Salvador, clamando: Hosana, salva-nos, salva-nos por favor. O nosso rei, ele vai voltar, da mesma forma que ele veio a primeira vez, da mesma forma que ele entrou na história, para viver, para ensinar, para pregar, para morrer, e ressuscitar e ascender aos céus, da mesma forma como ele subiu, disse os anjos aos discípulos, ele vai descer, ele vai voltar, e essa é a esperança do povo de Deus, que enquanto neste mundo nós estamos deturpado, corrompido, enquanto nesse mundo nós estamos olhando para o alto, nós estamos olhando para cima, porque é de lá que vem a nossa salvação, é do Senhor que vem o nosso socorro, e Ele vai trazer o seu reino, e Ele vai trazer a nossa salvação completamente, e Ele vai transformar toda a realidade, de sorte que naquele dia não vai ter mais ninguém que vai dizer Deus não existe. Não vai ter ninguém mais pisando no pobre. Não vai ter mais ninguém tirando a vida do outro, sabotando a vida do outro. Nós vamos viver uma salvação completa, de paz, de luz, porque o nosso Salvador vem de Sião. Ele vai voltar. E essa é a nossa esperança, mesmo que o mundo se revolte, mesmo que o mundo esteja um caos, a nossa esperança é inabalável, porque o nosso Salvador, Ele vem de Sião, e Ele não é homem para mentir, Ele vai fazer, e nós precisamos esperar. E enquanto isso, nós precisamos ter uma santa piedade, e sermos os seus instrumentos, para que Deus redima, para que Deus salve a nossa geração. Eu quero finalizar lembrando mais uma vez você, como o povo de Deus, em meio a uma sociedade depravada, precisamos de uma fé.
Não a fé vazia, não a fé morta, não a fé de palavras. Eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou da igreja. Precisamos de uma fé que nos leve a uma santa piedade. Gente que busca Deus, gente que tem fome de Deus, gente que leva a Deus a sério, gente que tomou a decisão, eu quero viver para a glória de Deus. E uma esperança por redenção. Uma esperança de que o nosso Salvador ele vai vir. Não podemos perder essa esperança. Por mais que lá fora esteja difícil.